E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo direto ao ponto. Vamos falar do feminicídio, vamos entender o que é o feminicídio. A gente falou um pouquinho dele lá no vídeo que a gente tem aqui sobre crimes contra a vida. Fala, salvo engano, um pouquinho, e também lá no violência doméstica. Nós temos já um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Você pode conferir, ver os dois vídeos que as respostas podem estar nos vídeos também, tá bom? Veja os vídeos e depois você volta aqui e veja essa parte que nós vamos falar um pouco sobre o feminicídio. E depois vamos falar das questões relacionadas aí, portanto, ao feminicídio. Vamos trazer as questões e respondê-las aqui junto, e você vai fazer aquele mesmo método, né? Para o vídeo nas questões, responde, depois comenta se você acertou, se errou e deixe sua opinião, o que você está achando da nossa série de vídeos, tá bom? Beleza? Bora lá? Vamos seguir, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Bora falar sobre feminicídio, é um tema muito bacana, muito legal para a gente falar aqui nas nossas aulas, tá bom? Feminicídio e algumas questões que nós vamos discutir agora, tá bom? O que é o feminicídio? É o crime de matar uma mulher em razão de sua condição de mulher, ou seja, quando o assassinato ele é motivado por violência de gênero, menosprezo ou discriminação contra a vítima, né? Ou ocorre no contexto de violência doméstica e familiar. Portanto, esse é o feminicídio. Característica do feminicídio. A Cristal começou a latir ali, mas vamos aqui, né? Feminicídio pode ocorrer, por exemplo, quando o autor mata a companheira, a esposa, a namorada, a ex-companheira, né, ex-esposa, ex-namorada, em contexto de violência doméstica, tá? O crime ele é motivado por ódio, discriminação ou menosprezo à condição de mulher, tá bom? A vítima ele é assassinada em razão de relações de poder, né, e violência baseadas no gênero, né? Mas, na verdade, é morte por ser mulher. Feminicídio na legislação brasileira. Bom, no Brasil, o feminicídio ele foi inicialmente introduzido na Lei 13.104 de 2015, tá? Como uma qualificadora de homicídio, tá? Em 2024, a legislação ela foi alterada, teve um avanço aí, né? E o feminicídio passou a ser crime autônomo no Código Penal, com penas que pode variar de 20 a 40 anos de reclusão, tá? Além de outras circunstâncias que podem aumentar essa pena, né? Trata-se de um crime considerado hediondo, né? É um crime realmente muito severo e a pena deve ser absolutamente exemplar, né? Bora lá? Bora seguindo? Exemplos. Um homem mata a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. É um exemplo, tá? O marido assassina a esposa após anos de agressão e violência doméstica. Uma mulher morta por motivo relacionado ao menosprezo ou discriminação de gênero, tá? São exemplos aí de feminicídio. Diferença entre o homicídio e o feminicídio. Bom, homicídio, matar qualquer pessoa independente da motivação, né? Não tem motivo nenhum, matou. Feminicídio, matar uma mulher quando a motivação está ligada à sua condição de mulher ou quando o crime ocorre em contexto de violência doméstica e familiar, tá? São exemplos. Então, homicídio matou qualquer pessoa independente da situação, tá? Não tem uma motivação específica. Matou é homicídio. Feminicídio, matar uma mulher levando em consideração a sua condição de mulher, ser mulher, né, por ser mulher, menosprezo, violência doméstica, né, ou um tipo de violência familiar, tá bom? Vamos trazer agora umas questões para você, concurseiro amigão, ó, padrão sobre feminicídio, são 10 questões, né? Padrão aí, Banca Sebrasp, FGV, FCC e VUNESP, tá bom? É o padrão das questões que a gente está trazendo aqui, vamos trazer para você, tá bom? E aqui a gente vai usar aquele mesmo padrão que a gente já usou, né? No vídeo anterior, que a gente fez um vídeo aí sobre concurso de pessoa, onde trouxemos algumas questões, e aqui nós vamos fazer igual, tá bom? Você vai dar uma parada aqui, a gente vai ler junto aqui as questões, você vai responder aí, e aí depois você vai dizer se você acertou ou se você errou, tá bom? Bora lá? Questão 1 das 10 que nós vamos fazer aqui. Bom, conforme o Código Penal brasileiro, ocorre feminicídio quando A, uma mulher é morta em qualquer circunstância. É isso? B, uma mulher é morta por razão da condição do sexo feminino, incluindo violência doméstica e familiar, ou menosprezo, discriminação à condição de mulher. A gente falou disso basicamente agora, né? E aí, será essa?
Ou C, um homem mata outro homem, é feminicídio? A vítima é menor de idade? E aí? Vamos lá, para o vídeo, comente, veja, analisa aí, responda e depois você vai responder, tá bom? Não vale roubar, tem que fazer aí, comentar para fazer sentido, né? Para justificar aí, e aí isso vai engajar e para o conteúdo chegar a mais pessoas também, tá bom? Então a resposta aí é qual? Letra B de bola, é isso mesmo, né? Bom, nem toda morte de mulher necessariamente é um feminicídio, tá? O que configura o feminicídio? A mulher é morta, né, por estar relacionada, né, ela ser mulher, pela condição de ser mulher, né, especialmente no contexto de violência doméstica ou discriminação de gênero. Então aí a letra B, né, quando a mulher é morta por razão da condição do sexo feminino, incluindo violência doméstica e familiar ou menosprezo, discriminação ou condição de mulher, tá bom? A gente falou isso, inclusive, agora há pouco aí no slide passado sobre a condição e essa aí. Resposta, então, letra B. O feminicídio, ele é o quê? O que é o feminicídio? Ele é um crime, ele é considerado um crime culposo, um crime de menor potencial ofensivo, ele é um crime hediondo, ou ele é uma contravenção penal? E aí? Contando, ó, tô contando aqui, ó. Tempo! E aí? Qual é a resposta? Letra? Feminicídio é crime culposo, crime de menor potencial ofensivo, hediondo ou contravenção penal? Resposta C de casa, né? Bom, o feminicídio integra um rol de crimes hediondos, submetidos-se às regras mais rigorosas quanto à execução penal e pode ir de 20 a 40 anos, tá bom? É a pena aí para quem comete o feminicídio, tá bom? Pode, inclusive, aumentar aí essa pena, tá bem? Questão 3, vamos para a questão 3 aqui, tá bom? Mesmo esquema, assinale a alternativa correta. A. Toda morte de mulher é feminicídio? B. O feminicídio somente ocorre quando o autor é marido da vítima? O feminicídio pode ocorrer mesmo sem relação efetiva entre o autor e a vítima. Feminicídio é crime contra a honra. E aí? Tempo! Ó, vamos aqui, ó. Esse é o nosso tempo, é o nosso é o meu cronômetro aqui, ó. E aí, resposta letra C de casa. E aí, acertou? Bom, ó, o autor pode ser um desconhecido, tá? Desde que o homicídio seja motivado pela discriminação ou o menosprezo na condição de mulher, tá bom? Isso caracteriza aí o feminicídio, tá bom? Então, a resposta letra C, o feminicídio pode ocorrer mesmo sem relação afetiva entre o autor e a vítima, tá bom? Resposta letra C de casa. Questão 4, ó. Maria foi morta pelo ex-companheiro após sucessivas ameaças porque ele não aceitava o término do relacionamento. O crime caracteriza homicídio culposo, lesão corporal seguida de morte, feminicídio ou infanticídio. E aí, qual é a resposta? Hã? Inclusive aconteceu aqui recentemente aqui na cidade de Palmas, né, aqui, vizinha nossa aqui. A servidora, inclusive, atuava aqui na cidade onde eu moro, e ela foi morta, né, pelo marido, ex-companheiro, né, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Esse é um crime, um dos mais ocorrência, né, de mais ocorrência no feminicídio. E obviamente eu acabei de entregar a resposta, né? A resposta é o C, feminicídio, né, quando o autor, né, o ex-companheiro, após sucessiva, né, ele mata, então ali a companheira, né, ele mata a mulher. Então o crime é feminicídio. Maria foi morta pelo ex-companheiro após sucessiva ameaça porque ele não aceitava o término do relacionamento. O crime caracteriza um feminicídio, tá? Essa foi a resposta aqui da nossa quarta questão, portanto, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos ver o que quer dizer isso, ó. O exemplo aqui, ó. Um exemplo clássico de feminicídio praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, que é o exemplo aí do ex-companheiro que mata por não aceitar o fim do relacionamento. Vamos para a questão 5. A quinta questão traz para a gente a seguinte situação. O feminicídio tutela principalmente patrimônio, a administração pública, a vida da mulher,
em contexto de violência de gênero? Ou a fé pública? Bom, o feminicídio tutela, ou seja, o feminicídio ele é o crime de quê? Ele é o quê? Ele tutela principalmente. Qual é o principal foco aí no feminicídio? O que leva o feminicídio? Um roubo, por exemplo? Um furto, que é crime contra o patrimônio? Um peculato, uma corrupção passiva, corrupção ativa, que é um crime da administração, contra a administração pública? Uma violência contra a mulher, no seu contexto de violência de gênero, ou a fé pública? Resposta então já C, né? C. O bem jurídico, no caso protegido, é a vida, considerando a violência motivada pela razão do gênero, no caso a vida da mulher, né? Em contexto de violência de gênero. Então, isso é o feminicídio, tá bom? Resposta aí para a nossa questão 5, letra C. A pessoa está dando C, né? Bora lá. Sexta questão. Vamos para a sexta questão? Sexta questão. Meu Deus, pessoal, eu acho que eu peguei as questões tudo parecidas. Vamos lá. Em relação ao sujeito ativo do feminicídio, é correto afirmar que apenas homens podem praticá-lo? Apenas homem pode fazer o feminicídio, praticar o feminicídio? E aí? Apenas parentes podem praticá-lo? Qualquer pessoa pode ser autora desde que esteja presente os requisitos legais? Ou D, apenas o cônjuge pode praticá-lo? O feminicídio ele pode ser praticado por quem? E aí? Mesmo esquema para dar uma respondida, ver. Depois você vai dizer se acertou ou se errou, tá bom? Não vale roubar, tá? Tempo! Ó. Tempo para nossa resposta. A resposta é a letra C de casa. Por idiota. Só tá dando C aqui, né? Que loucura. Embora mais frequência ocorra no caso de homens que matam a ex-companheira, que mata a esposa, namorada ou alguém ali mais próximo, mas, né, o que leva, pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode ser autora do feminicídio, desde que esteja presente, né, os requisitos lá, né, a violência contra a mulher em razão do gênero ou por algum tipo de preconceito por ser mulher, né, em razão dela ser mulher e a morte, levar à morte. Então isso é o que causa aí o feminicídio, tá bom? Qualquer pessoa pode ser autora desde que esteja presente aí os requisitos legais, tá bom? Letra C é a resposta da nossa C. Da nossa 6. C, resposta 6. Questão 7. Vamos trazer aqui a 7. Vamos lá para a 7? Bom, a 7 diz o seguinte: feminicídio pode ocorrer quando houver violência doméstica e familiar. E aí? Menosprezo à condição de mulher. E aí? O que tu acha? 3. Discriminação contra a condição de mulher. Estão corretas apenas a 1? Só 1, tá correto? A 2? Apenas 1 e 2? Ou 1, 2 e 3 estão corretas? Resposta é a letra tempo. Olha o nosso tempo aí, olha o nosso cronômetro. Letra D, né? A resposta, então, aí todas estão corretas aí, né? Violência doméstica e familiar, menosprezo à condição de mulher e ainda discriminação à condição de mulher. São, portanto, aí os requisitos, portanto, aí do feminicídio, tá bom? Beleza? A próxima. Questão 8. Questão 8. Vamos lá. Questão 8 diz o seguinte: julgue o item como certo ou errado. Padrão CESP, né? Sebrasp aqui, ó. Todo homicídio cuja vítima seja mulher configura feminicídio? Resposta: tempo. Ó. E aí? A gente viu falando aí, ó. O que você acha? Resposta: não, errado, errado. Nem toda situação. Tem que estar aqueles requisitos, né? Ser mulher, violência contra a mulher no contexto familiar, por ela ser mulher, ou simplesmente pelo preconceito, né, pela situação. Então, nem todo, de repente, uma mulher morreu, alguém matou a mulher lá do nada, não necessariamente é um feminicídio, tá bom? Então, resposta aí, errado. E eu tô vendo fogos, alguém botou fogo em algum lugar aqui, ó. Questão 9. Julgue o item, certo ou errado? Bom, o feminicídio é um crime doloso contra a vida? E aí? Você acha que o feminicídio é um crime doloso? Tempo, ó. Tempo para nossa resposta. Isso é meu dedo, ó. Tô batendo estrela nos dedos. É o meu relógio.
Bom, vamos lá. A resposta é a certa, tá certo, tá bom? O feminicídio exige o dolo, ou seja, vontade de matar. Por isso é julgado, inclusive, lá pelo Tribunal do Júri. Aliás, recomendo você assistir o nosso vídeo que fala sobre o Tribunal do Júri, né? Toda a estrutura, como se dá, os crimes, enfim, tá lá, tá bom? Então, o feminicídio, inclusive, é o crime julgado pelo Tribunal do Júri de competência, né? Para um crimes dolosos contra a vida. É o feminicídio também. Beleza? Resposta certa aqui também. A última questão do nosso. Vamos lá para a questão, né? Qual. Rapaz, tem um fogo. Eu não sei se está chegando para você no microfone, mas e olha que a casa é forrada, tá aí tudo. Tem alguém boteco que tem um. Aqui perto tem um aeroporto. E aí tem um capim seco. Ele deve ter pegado fogo lá, provavelmente. Alguém passou, jogou um foguinho lá e nós estamos aqui no início de agosto, tudo seco. Rapaz, é um perigo. Bom, qual órgão do Poder Judiciário é competente para julgar o crime de feminicídio consumado? E aí? Quem é competente para fazer o julgamento deste crime, do feminicídio? Juizado Especial Criminal, Justiça Federal, Tribunal do Júri ou Vara da Família? E aí, qual é dessas alternativas está correta? Tempo! Ó, tempo! Rapaz, o nosso 10 segundos tá meio lento, né? Vamos lá? E aí, qual é a resposta? Resposta C. A gente falou, na última questão falou, né? Tribunal do Júri. A gente comentou lá falando que o Tribunal do Júri é o competente, né? O órgão do poder competente para julgar, então, o feminicídio. Tribunal do Júri. Belezinha? Portanto, aí, as 10 questões aí, resposta letra C. E aí, acertou muito? Acertou pouco? Deixa aí o comentário, fala o que você está achando da nossa aula. Vamos rapidamente fechar aqui o nosso vídeo, trazer um resumo, né, do conteúdo aqui, das questões que a gente viu sobre feminicídio, né? Bom, em resumo, né, o bem jurídico e a sua importância, bem jurídico, vida. Tema do crime doloso contra a vida, né? A competência tribunal do júri, a pena reclusão de 20 até 40 anos, tá? Crime autônomo. Natureza é um crime hediondo. Situações típicas: violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esse é o feminicídio. É o tema que a gente falou aqui e respondemos algumas questões comentando aqui para você. Espero que tenha sido muito útil, espero que seja bom para você fazer o concurso da ordem, para o concurso dos tribunais, das polícias. Muito bacana para você. Concurso Polícia Civil Tocantins está vindo aí, ó, a qualquer momento, pelo menos. O governador falou, né? Deve estar saindo a qualquer momento o concurso da Polícia Civil e esse conteúdo vai ser muito bom para você, tá bom? Beleza, concurso Polícia Federal, concursos gerais aí, tribunais, pode fazer à vontade, vendo aí o nosso conteúdo que você vai se dar muito bem. Beleza? Inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui na ideia do crescimento do canal. Deixe um like, compartilhe, comente, fala aí, engaja o vídeo com a gente para que possa chegar a mais pessoas. Valeu, galera. Até o próximo.